Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? É uma alegria estar novamente aqui e agora para meditarmos na carta de Paulo aos Colossenses e que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, discernimento e falar conosco nessas palavras tão maravilhosas de Paulo aos Colossenses. Queridos, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, lembrando que Colossenses era a cidade de Colossos, que ficava na Ásia, a região que hoje nós conhecemos como Turquia. Paulo estava em sua primeira prisão, está relatado ali em Atos, capítulo 28, versículo 30. Foi uma igreja que provavelmente fundada por Epáfras, nós vemos Paulo citar ali no capítulo 1, versículo 7. E qual que era a situação para que Paulo viesse escrever essa carta? A igreja dos Colossenses era uma igreja fiel ao Senhor, era uma igreja que o evangelho, recebeu o evangelho de uma maneira assim, muito forte, e tinha as notícias, os testemunhos eram muito assim, plausível de tudo que eles estavam fazendo com a mudança do evangelho. Porém também chegou notícia a Paulo sobre as falsas doutrinas que algumas pessoas chegaram e começaram ali se infiltrar no meio da igreja, começou a criar falsas doutrinas que estavam totalmente fora do evangelho. Então, com esse cenário de Paulo, sabendo dessas informações, Paulo estava preso, era uma igreja que estava fortificada e agora começou a receber infiltrações de falsas doutrinas. Foi aonde Paulo precisou escrever essa carta para que ele viesse combater apologeticamente, combater as doutrinas falsas e que ele viesse ressaltar aos irmãos ali a importância do pleno evangelho. Então, com esse cenário, Paulo pega ali a sua caneta para escrever. Foi escrito mais ou menos no ano 60 a 62 depois de Cristo. Nós temos no capítulo 1, versículo 1 e 2, as saudações de Paulo, como era comum, somente em uma carta, ele saudando os irmãos. E agora do versículo 3 ao versículo 14, Paulo ele começa a relembrá-los, começa a colocar ali naquela escrita o que o evangelho havia de fato feito aos colossenses. Paulo começa a dizer que tem orado e agradecido a Deus pela vida deles, e que sabia o que o evangelho fez, qual foi o efeito do evangelho. Havia frutos. Por que Paulo fala deste efeito nesse trecho aqui? Porque havia frutos, eles haviam frutificado, o evangelho veio, transformou a vida deles, transformou a maneira de viver, de lidar com as pessoas, a maneira que eles perdoavam, a maneira que eles tratavam a sua própria vida. Então, esse fruto era notório que o evangelho transformou a vida deles. Então, Paulo, nesse trecho do 3 ao 14, começa falando sobre isso. No versículo 13, Paulo cita aqui palavras que para nós é muito conhecida, versículo 13 do capítulo 1, e diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Do versículo 15 ao versículo 23, agora dado a entrada, o início de Paulo tendo relembrado a eles do quão importante foi o evangelho para a vida deles, agora Paulo começa aqui trazer o alicerce do evangelho. Então do 15 ao 23, Paulo traz a supremacia, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa a citar quem é Jesus. Ele começa no versículo 15 dizendo: olha, ele é a imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos para Deus, que é invisível, que nós não podemos enxergar, nós enxergamos quem? Jesus. Jesus é o que enxergamos de Deus. Então, nesses versículos aqui, nesses 8 versículos, Paulo vem trazendo toda a estrutura. É como se fosse o resumo do plano de salvação, o cerne do evangelho. Paulo traz assim que eu sou ministro, eu sou apóstolo desse evangelho, essa é a estrutura, Cristo é a estrutura, Cristo é a pedra angular, é sobre ele, todas as coisas é a respeito dele, ele é o centro do evangelho, ele é o Deus encarnado, ele é a imagem do Deus invisível. Então Paulo agora nesse segundo momento fortalece na memória deles, no conhecimento,
quem é Jesus. Agora do capítulo 1, versículo 24, ao capítulo 2, versículo 5, Paulo começa a trazer agora ele começa a fortalecer os seus argumentos para que ele entrasse no cerne do motivo da carta. Então ele começa fazendo uma breve apresentação de qual era a sua missão como ministro do Evangelho, fala dos seus sofrimentos. E agora Paulo apresenta a Cristo como o segredo, o mistério. Em algumas versões está segredo, outras mistério, que era algo que era desconhecido pelos antigos. Por mais que os profetas tinham trazido profecias, tinham muitos escritos sobre o que viria, mas Cristo era um mistério para todos. Somente quando Cristo veio, que começou a dar cor àquelas profecias que até para os profetas eles não conseguiam muitas vezes entender o que eles estavam profetizando. E no versículo 27 da parte B, Paulo fala que Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo traz, olha, o fato de Cristo ter vindo, nós termos conhecido esse mistério, esse segredo de Deus, e ele estar habitando em nós, através do Espírito Santo, é isso que nos traz a esperança que ele vai dividir a glória conosco, que estaremos, depois que passarmos pelo tempo que temos que passar aqui na terra, nós estaremos junto com ele. A garantia da glória é Cristo em nós. E Paulo fala que essa esperança, esse Cristo em nós, esse Cristo em vós, essa esperança leva ele a se esforçar, a lutar, assim, se doar mais pelo Evangelho, porque há uma esperança que Paulo estava dizendo, olha, pelo fato de eu ter essa esperança, isso me leva a estar fortalecido, a enfrentar o que tiver que enfrentar, a me fadigar, a me esforçar, porque há uma esperança, há uma verdade, há uma esperança que é Cristo em nós. E Paulo fala, olha, eu luto por vocês, e aí ele cita também os de Laodiceia, os laodicenses, que eu luto por vocês para que o coração de vocês encham de coragem, para que vocês possam ter a forte convicção e entendimento para compreender esse segredo, esse mistério que é Cristo. Vocês precisam compreender. Então eu oro para que haja em vocês essa compreensão, para que vocês possam de fato entender, compreender esse mistério, porque tem um outro detalhe. Neste mistério, em Cristo, estão ocultos todo tesouro, toda sabedoria. Cristo é a chave para que nós encontramos isto em Deus. Então nós precisamos, eu quero que vocês estejam fortalecidos para que vocês compreendam. De repente vocês não tiveram compreensão exatamente quem que é Cristo, mas ele é a esperança da glória em nós. É esse Cristo, esse segredo, esse mistério, é a esperança da glória que nós temos. E ele é a chave. E aí no versículo 4 do capítulo 2, Paulo começa agora a falar meio que sutilmente, mas ele já começa a falar, olha, cuidado para que ninguém os engane. Cuidado com os enganadores, por mais que eles tenham, de repente, uma boa apresentação, chame atenção o discurso dele, cuidado com os enganadores. E no versículo 5, Paulo fala, resumindo o que Paulo disse no versículo 5, vocês não estão abandonados por mim, por mais que eu não estou aí pessoalmente, eu estou aí batalhando com vocês, em espírito, eu tenho orado, eu tenho buscado informações, eu me preocupo com vocês. No capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 23, agora Paulo vem abordando de uma forma mais veemente a ideia da escrita desta carta. Ele fala, olha, assim como vocês receberam a Cristo, vocês precisam continuar vivendo nele. Vocês precisam edificar a sua vida, o que vocês fazem de tal momento em diante, exatamente nele, em Cristo. A gratidão de vocês deve ser a Cristo. Vocês devem tomar cuidado com as filosofias vãs, com filosofias enganosas, ensinamentos falsos. Esses ensinamentos eles são baseados em fundamentação, em fundamentos humanos, em fundamentos elementares deste mundo. São coisas assim bonitas de se ouvir, coisas bacanas a primeiro modo,
mas elas não são fundamentos de Cristo. Vocês já morreram em Cristo. Então esses fundamentos elementares do mundo, eles já não servem para vocês, porque os fundamentos de vocês devem estar em Cristo. No versículo 9 ele fala, olha, nele, Cristo, habita corporealmente toda a plenitude divina. Ele é completo em tudo. Tudo que precisamos está em Cristo. Não precisamos de nada além, nada mais do que Cristo. Aí Paulo agora fala sobre a circuncisão. Vocês foram circuncidados em Cristo, não mais na carne, como era o costume antigo, mas vocês foram circuncidados no coração, através de Cristo. Vocês foram sepultados no batismo e também ressurgiu. Vocês foram sepultados com Cristo no batismo, porém vocês também ressuscitaram, ressurgiu através do novo nascimento, através do batismo, e que vocês possam entender. Então vocês pertencem a Cristo, e que toda aquela dívida, toda a escrita de dívida que tinha contra vocês foi cravada por Cristo na cruz. Ele ali triunfou na cruz e todo o escrito ficou cravado ali. E aí ele traz agora um pouco mais forte, cuidado com as pessoas que aproximam de vocês, e começa a trazer agora os costumes que eram costumes judaicos, que eram costumes que eram sombras daquilo que viria. Então esses costumes foram sombras de Cristo. Olha, vocês não podem comer isso, não podem beber isso. Olha, tem dia diferente de dia para dia de festas. Olha, tem a lua nova, tem sábado. São tudo sombras de Cristo. E hoje vocês não precisam das sombras, vocês têm a Cristo. E tais pessoas ainda incentivam que vocês precisam prestar culto a anjos. Sabe por que essas pessoas estão dizendo isso para vocês? Porque eles não estão ligados na cabeça, que é Cristo. Não fazem parte do corpo e tampouco estão ligados à cabeça. Então eles precisam de subterfúgio, mas vocês não. Vocês estão ligados a Cristo, ao cabeça, e o corpo de vocês estão plenamente fortalecido pela cabeça, que é Cristo. E ele termina ali no versículo 23, 22, 23, 19, vocês já morreram com Cristo. Então, quando vocês morreram com Cristo, vocês não precisam mais dessas regras humanas. Então, essa ideia, olha, não toques, não reles, não proves, tudo isso são coisas meramente humanas. Isso não ajuda vocês a refrearem os impulsos da carne de vocês. Somente em Cristo vocês obterão tal resultado. Então, não se submeta a esses homens carnais. Agora no capítulo 3, do versículo 1 ao 17, o apóstolo Paulo faz uma outra abordagem sobre, ele termina no capítulo 2 falando que eles morreram em Cristo. E agora do versículo 1 ao 17 ele inicia assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então vocês têm a partir disso, desse entendimento, uma nova vida. Vocês morreram e ressuscitaram. Então, agora que vocês têm uma nova vida, existe um protocolo para que essa nova vida de vocês aconteça. Então, agora vocês precisam pensar nas coisas do alto. Vocês precisam procurar as coisas do alto. Vocês precisam se envolver com a nova vida em Cristo. Mas para isso há uma tarefa. Vocês precisam fazer morrer agora da vida de vocês tudo aquilo que pertence à natureza terrena. Tudo aquilo que era coisa do passado, que vocês faziam, agora vocês precisam fazer morrer. Que seria imoralidade sexual, impurezas, cobiça. Cobiça ela tem a mesma conotação de idolatria. Dependendo das versões, tem algumas opções a mais nesta lista. E aí ele continua dizendo que para essas coisas vocês devem fazer morrer da vida de vocês. Agora tem coisas que vocês devem abandonar. Aí Paulo fala sobre a ira, a maldade, linguagem indecente, a mentira. Então é importante que vocês abandonem certas práticas e tem coisas que vocês devem extirpar, devem assim, cancelar da vida de vocês. Porque, voltando ao versículo 1 do 3, vocês têm uma nova vida, vocês ressuscitaram com Cristo. E aí Paulo fala que vocês agora devem despir-se do velho homem. Essa lista que eu passei está ligada ao velho homem. Então Paulo traz agora essa alegoria, vocês devem tirar como uma roupa. Vocês despir-se do velho homem e vocês devem agora revestir-se do novo homem.
E esse novo homem que vocês vão se vestir agora, vão se revestir, ele precisa estar sendo renovado, a imagem do Criador. Qual que é a ideia que Paulo passava? Vocês nasceram de novo, por nascer de novo, vocês são uma nova criatura, vocês devem abandonar agora, não morreu, não desapareceu as coisas da velha criatura, é algo que vocês devem fazer morrer. É uma opção, vocês devem inferir a isso, não é automático, aceitei Jesus, todas as práticas morreram, vocês devem agora fazer com que essas práticas morram, vocês devem abandonar, deixar de lado, tirar a roupagem do velho homem e revestir-se do novo homem, a imagem do Criador. E agora como um povo escolhido, porque agora não há mais distinção de povos, nós somos um em Cristo. Então, como este povo escolhido, vocês agora devem revestir-se, vocês devem trazer para a vida de vocês, vocês devem praticar compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, longanimidade, porque paciência é paciência com coisas, longanimidade é paciência com pessoas. Então vocês devem praticar, são coisas que vocês devem trazer, vocês devem se policiar para que agora vocês pratiquem tais coisas. E continue, vocês precisam suportar uns aos outros. A palavra suportar, às vezes, é aquela coisa, eu tenho que aguentar uma coisa que eu não dou conta. Mas suportar, você deve pensar assim, olha, eu devo ser amáveis com as pessoas, eu devo tolerar. Suportar vem de suporte, eu devo ajudar, eu devo me preocupar. A pessoa não merece, eu queria estar longe, mas agora como uma nova criatura, como uma pessoa nova no Senhor, eu vou me preocupar, eu vou suportar no quesito de ajudar, de trazer suporte. E continua dizendo, agora como essa nova vida, vocês precisam perdoar uns aos outros, mas o padrão deste perdão de uns aos outros é como o Senhor perdoou vocês. É nesse mesmo padrão que vocês receberam do Senhor que vocês devem estar oferecendo às outras pessoas. E vocês devem estar revestindo-se do amor do Senhor. É neste amor que vocês devem revestir-se. E Paulo fala aqui que a paz de Cristo é que ela venha dominar o coração de vocês. Que todo o coração, que tudo que há em vocês seja dominado por essa paz de Cristo, por esse contentamento em Cristo. E que a palavra de Cristo, que tudo que vocês já conheceram sobre Cristo, que a experiência que vocês têm com Ele, que a experiência do novo nascimento, que essas palavras que eu estou aqui dizendo a vocês, que Epáfras ensinou a vocês, que tudo isso habitem ricamente no coração de vocês. Que esse novo nascimento, essa nova vida, esse evangelho precisa ser praticado de uma forma inteligente e que vocês devem se policiar para que isso seja progressivo, vocês cresçam no Senhor. E aí Paulo fala, olha, vocês devem ensinar e aconselhar uns aos outros. Os mais maduros ajudam aqueles que estão ainda engatinhando na fé, aconselhem uns aos outros. Vocês devem prestar culto ao Senhor, vocês devem adorar, louvar ao Senhor, deve ser uma prática cotidiana de vocês estarem prestando culto ao Senhor. E finaliza esse trecho até o versículo 17, Paulo fala assim, vocês precisam fazer tudo que vocês fizerem, faça como representante de Cristo. É uma responsabilidade importante nós pensarmos. Tudo que eu faço a partir do novo nascimento, eu sou representante de Cristo. Seja na família, na empresa, seja onde eu for, o que eu fizer, eu sou representante de Cristo. Então Paulo fala, façam tudo como representante de Cristo. E por isso vocês devem fazer tudo em nome de Jesus, porque são representantes de Cristo nessa nova vida. Agora no capítulo 3, versículo 18, ao capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre a responsabilidade social. Então Paulo fala que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. Paulo fala, mulheres, olha, a submissão de vocês deve ser aos seus próprios maridos como ao Senhor. Não é a todos os homens. Mulheres, não sejam submissas a qualquer homem ou a todos os homens, a seus próprios maridos. É importante essa observação. Fala, maridos, vocês devem amar a sua mulher e devem tratá-la muito bem, tratar com bastante amor. Vocês não devem ser ásperos com as mulheres de vocês. Amem-as com todo o amor que o Senhor amou a sua igreja. Aí fala, filhos, vocês devem obedecer em tudo os vossos pais, porque isso agrada ao Senhor.
Aí aqui nos pais fala, pais, vocês devem, algumas versões falam, a maioria delas, não irriteis vossos filhos, mas uma tradução assim bacana para que nós possamos entender. Pai, não sejam severos demais com os vossos filhos, porque isso pode vir a esmagar o espírito deles. Então nós devemos ser pais que sabemos ensinar os nossos filhos. Então tem hora que temos que ser severo, tem hora que temos que ensinar, tem hora que temos que demonstrar amor, que possamos saber dosar para que nós não venhamos perder os nossos filhos e sim saber encaminhar muito bem os nossos filhos e que eles possam ver Cristo em nós. E há uma responsabilidade muito grande nesse quesito. Aí Paulo fala, na linguagem daquela época, ele fala aos servos, aos escravos, mas para que possamos entender, ele fala agora aos funcionários. Olha, vocês devem ser bons funcionários, não só fazendo quando o patrão de vocês está vendo. Vocês devem exercer as funções de vocês como se estivesse fazendo ao Senhor. Nós vemos que no versículo 25 ele diz assim, olha, porque quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Seja o patrão, seja o funcionário, seja o esposo, a esposa, o pai, o filho. Quem fizer injustiça vai receber a paga por isso. Então, Paulo estava trazendo ali agora uma organização familiar para que a sociedade, para que a igreja estivesse organizada. E é uma palavra que é muito contemporânea para nós hoje. A necessidade de termos um equilíbrio, de entendermos como nós devemos nos portar como homens, mulheres, filhos, pais, como funcionários, como patrão. E no versículo 26, no versículo 1 do capítulo 4, ele fala, olha, senhores, olha, patrão, tratai vossos funcionários, naquela época, vossos escravos, com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então, quando os patrões tratarem os seus funcionários, lembra que você também tem um Senhor, você tem alguém muito maior sobre você, que você não haja com injustiça e tampouco com imparcialidade. Agora, no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 6, apóstolo Paulo exorta eles sobre a oração e sobre a sabedoria. Então pede para que eles permaneçam em oração e que fiquem atentos em oração e que nas suas orações não falte ações de graça ao Senhor. Pede também que eles venham estar orando por ele, porque ele está preso por este evangelho que ele estava pregando e que, mesmo preso ali, que possa se abrir portas para que ele possa anunciar este mistério de Cristo ali onde ele está, que Deus venha revelar a ele. Ore para que Deus me revele como devo fazer. E fala para eles que, olha, vocês devem comportar-vos com muita sabedoria com os de fora, para que vocês não percam a oportunidade de comunicar-lhes a ele sobre o novo nascimento em Cristo, sobre a redenção em Cristo. E que vocês tenham sempre uma palavra amável, que seja temperada, que seja equilibrada aquilo que vocês falem, para que vocês possam saber responder, para que vocês possam saber comunicar a cada um da melhor forma possível, que vocês busquem sabedoria no Senhor, que vocês busquem direcionamento no Senhor, que a vida de vocês sejam regadas de graça do Senhor através da oração, através das ações de graça, através da busca por sabedoria, e que vocês não esqueçam de mim aqui em suas orações. E para finalizar a nossa leitura de hoje aqui do capítulo 4, do versículo 7 ao 18, nós vemos Paulo começa a dizer que vai enviar Tíquico e Onésimo para que esteja com eles, para que venha transmitir aquilo que Paulo estava ensinando, que viesse estar um tempo ali cuidando, ajudando, aconselhando a eles. Paulo também fala que Aristarco, Marcos e Jesus o Justo está mandando cumprimento aos irmãos de Colossos. Também diz que Epáfras, que também é um de vós, e Paulo frisa, eu vejo o quanto ele luta por vocês, que ele permanece sempre, para que vocês possam permanecer sempre firme, e não só por vocês, também pelos de Laodiceia e de Hierápolis, porque Colossos, Laodiceia e Hierápolis eram cidades próximas. Também Paulo manda recado de Lucas, que também estava mandando cumprimento aos irmãos ali de Colossos,
E agora Paulo fala, olha, eu quero que vocês mandem um cumprimento, um abraço meu aos irmãos de Laodiceia, aos irmãos de Ninfa, a igreja que se reúne nas casas, e que vocês, após lerem essa carta, que vocês mandem essa carta também aos irmãos de Laodiceia, que vocês também venham ler a carta que eu enviei para eles, que vocês troquem essas cartas e que todos fiquem munidos das informações que aí estão escritas. Ele fala, dizer a Arquipo que ele venha cuidar do ministério que ele recebeu no Senhor, para que ele venha cumprir aquilo que ele recebeu do Senhor. E Paulo finaliza no versículo 18, dizendo assim, eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho, lembrai-vos das minhas prisões, não esqueçam das minhas algemas, e que a graça do Senhor esteja com vocês. Queridos, e aqui finalizamos mais um livro, o livro de Colossenses, e que o Senhor possa trazer discernimento ao coração de vocês. Nós vemos uma carta que serviu para a igreja de Colossos e Paulo pediu que fosse lido na igreja de Laodiceia, mas é uma carta que pode ser lida para mim, endereçada para mim e para você hoje. Nós vivemos exatamente o que acontecia na igreja de Colossos e que você possa reaver o seu novo nascimento, as suas ações, suas atitudes, como você tem se comunicado com aquilo que você aprendeu no Senhor, ou quão próximo de você, de repente, estão as falsas doutrinas, aquelas coisas que parecem sutis, como Paulo coloca aqui, nós vemos que eram tudo coisas sutis, com aparência de humildade, com aparência de verdade, com um discurso muito bom, porém eram coisas terrenas, coisas que não alimentavam a nova natureza, que não levavam eles a Cristo e ainda os desviavam do teor do Evangelho. Que você possa fazer uma revisão em sua vida cristã. Paulo fala como eles deveriam ali extirpar coisas da vida e como eles deveriam inserir coisas na vida, tirar coisas da vida velha e inserir coisas da nova vida, fazer mudança, praticar coisas que são contrárias à nossa vontade, mas faz parte do novo nascimento. Nós precisamos praticar, nós precisamos realizar coisas que às vezes nós naturalmente não fazemos, e não vamos ter aspirações nenhuma, mas se a palavra do Senhor diz que isso faz parte da nova vida, nós precisamos praticar. Em Efésios fala que as boas obras foram preparadas, foram produzidas antes, de antemão, para que nós andássemos nela. Então, aquilo que foi preparado para que nós venhamos, para que nós andássemos nela, nós precisamos decidir isso, não são coisas naturais. A vida de oração, a vida de perdão, a estrutura familiar, tudo isso que Paulo escreveu aos Colossenses serve para mim e para você. E que você possa meditar na leitura, que você possa devorar essa leitura e que ela possa inundar o seu coração, que a palavra do Senhor inunde o seu dia a dia, as suas conversas, as trocas de mensagem, aonde você for, que tenha conteúdo do Evangelho, da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, se ela está no nosso coração, a Bíblia nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração e que você possa ser reconhecido por aquilo que está cheio o seu coração, cheio de paz, que a paz do Senhor seja inundada, inunde o seu coração, que a sua vida seja inundada por essa paz, que essa palavra possa ser o seu GPS, que ela possa guiar você, que a sua vida de oração pelos seus da sua família e pelos os irmãos em Cristo, por aqueles que estão batalhando, pelas pessoas que precisam receber o Evangelho, que essas práticas que foi escrita aos Colossenses possam se encaixar na minha e na sua vida. Queridos, que Deus o abençoe, que você possa ter um dia abençoado, cheio da graça do Senhor. E estamos faltando bem pouquinho para concluirmos o nosso plano de leitura anual. Que o Senhor possa abençoar e você conclua. Você que chegou até aqui, eu quero parabenizá-lo, porque é muito importante que você se esforce, anime outras pessoas, chame outros, divulgue esse trabalho para que pessoas também possam ter acesso a um grupo tão sério de leitura com professores maravilhosos, homens de Deus, que tem assim alegrado a nossa vida, que tem enchido o nosso coração com ministrações aí, com explanações tão poderosas, tão maravilhosa dessa palavra viva que tem entrado nas nossas vidas. Que o Senhor o abençoe grandemente e fiquem com Deus.